O Via Justiça de hoje fala sobre o registro de nomes no Brasil. Nós vamos abordar as regras da Lei de Registros Públicos e a proibição de registro de nomes vexatórios. Nossos convidados, a juíza Maria Luísa Rangel Pires, da Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte, e o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Você já se imaginou tendo um nome engraçado, um nome que pode te levar ao ridículo? Pois é, eles existem. 1, 2, 3 de Oliveira 4, esse é muito famoso. Agrícola da Terra Fonseca, Rolando Escada Abaixo, Chinela Havaiana, Antônio Dodói. Doutora Maria Luísa, o que dizer sobre os nomes considerados vexatórios? Por que eles foram registrados no passado? Pois é, né? Para você ver, a Lei de Registro Público, ela prevê no artigo 55 que o oficial de registro não deve registrar nomes susceptíveis de situações vexatórias. Então, aqueles nomes que possam colocar a pessoa numa situação constrangedora, enfim. E a Lei de Registro Público ela é de 1973. Então a gente pensa assim, por que é que ainda a gente vê tantos adultos e tantos adolescentes com nomes assim? Eu diria que uma falta de cuidado dos oficiais, né? Porque lá no passado isso era menos observado, hoje há uma cobrança muito maior em relação a isso, até porque se a gente imaginar, se a gente falar de bullying, por exemplo, se você voltar 10 anos atrás, a gente não ouvia falar sobre bullying. Hoje isso é muito mais atual, né? Então hoje o cuidado é maior, eu diria que talvez por uma falta de cuidado. Há registros de necrotéria, restos mortais de Catarina também, outro nome que é muito famoso, defuntina. Doutor Rodrigo, o que um nome vexatório pode causar em termos de bullying nas pessoas? Quais os casos mais emblemáticos em relação a isso? Pois é, isso acho que aí nós temos uma conexão direta do direito com a psicanálise, né, porque o nome é a identidade, o que identifica a pessoa, o que diz da personalidade, tanto é que isso está na categoria dos direitos da personalidade. Então, esses nomes, o nome é muito importante, então é muito importante que se tenha um cuidado ao registrar, né, porque se causa algum constrangimento, alguma coisa que não esteja ainda previsto na Lei de Registros Públicos, depois da Constituição, com os princípios constitucionais, é possível também fazer uma interpretação da Constituição com a Lei do Registro Público para fazer uma adaptação e mudar, porque o nome, isso acompanha a pessoa por toda a vida e até depois da vida, né? Tem nomes que viram piada e constrangem a pessoa. Por exemplo, tem o caso da Porlane, que os colegas da escola chamavam de Provolone. Doutora Maria Luísa, como evitar isso? O que os oficiais de registro devem fazer para evitar isso? Porque, na realidade, Porlane não é um nome tão esquisito, vamos dizer. Complicado. Leva ao Provolone. Olha, essa questão, ela é tão tormentosa que, assim, na verdade, é subjetivo, né? Aquilo que é vexatório para um, muitas vezes não é vexatório para outro, né? Se a gente colocar, é claro que eu como mulher, eu tenho 2 filhos, cada um de vocês, enfim, tem os filhos. Quando um casal engravida, eles passam 9 meses pensando o nome que eles querem dar para o filho. E eu tenho certeza que na cabeça de nenhum deles passa essa possibilidade de escolher um nome que vai trazer sofrimento, pelo contrário. Sim, sim. E a questão é até que ponto o Estado pode interferir nesta escolha, né? Aliás, essa é a grande questão do direito de família hoje. Qual é o limite de intervenção do Estado na vida privada das pessoas? E aí é um típico caso, né? Que é o grande problema que a gente enfrenta na vara de registro. Por quê? Porque se esse nome, Prolone, né? Porlane, chega no cartório para registrar. Possivelmente o oficial não registraria, por entender exatamente que é uma situação que pode trazer constrangimento para essa pessoa, exatamente pela associação com algum outro tipo de nome. E se o oficial não registra e os pais insistem que querem esse nome, o oficial então tem que mandar para o juiz da vara de registro público, né? Para o juiz decidir se pode ou não. E entra exatamente onde o doutor Rodrigo está dizendo. Os pais vão, se o juiz indefere, os pais costumam ir lá e dizer assim, peraí,
está interferindo no meu direito, o filho é meu, eu escolho o nome que eu quiser. Enfim, agora, o papel do juiz nesse caso, não é que a gente esteja interferindo nessa autonomia dos pais de escolher o nome, mas a gente está interferindo para proteger essa criança exatamente dessa situação que a gente enxerga que vai acontecer. Pois é, porque aí é a dubiedade, é interesse dos pais ou interesse da criança? E como o Estado, eu acho que o Estado interfere cada vez menos e só interfere para proteger pessoas vulneráveis, e nesse caso é para proteger pessoas vulneráveis. Então, eu entendo que é possível, sim, que o juiz interceda, interfira, que é em favor da criança. Sim. Né? Em termos psicológicos, doutora Maria Luísa, como as pessoas escolhem os nomes dos filhos e por que escolhem nomes vexatórios, nomes humilhantes? Eu tenho muita tranquilidade para falar sobre isso, porque todas as vezes que o cartório me submete algum nome para ver se autoriza ou se não autoriza, eu normalmente faço uma busca, sabe, na internet sobre isso, eu tenho uma base de dados para buscar. E a primeira coisa que eu normalmente faço é jogar aquele nome no Google para ver de onde aquela família buscou aquela referência. Quem é essa pessoa? Deixa eu ver se existe essa pessoa, se é uma homenagem para alguém, etc. E aí é muito engraçado, porque às vezes você pega um nome assim, que você nunca viu na sua vida, que é um nome muito ruim, ou enfim, você joga aquilo lá, e aí você acha no Google assim, queria dar um nome diferente para o meu filho, o que vocês acham de não sei o quê? Você percebe como que as pessoas realmente, elas estão querendo inventar. Então elas acham um nome assim, enfim, acham um nome aleatório ou inventam alguma coisa que acharam bonito e faz uma adaptação e joga ali. Então tem muito, se você colocar no Google uma determinada pergunta sobre nome, abre aquela página cheia de perguntas. Então eu acho que realmente as pessoas criam, inventam. E às vezes pega uma parte do nome do pai, junta com o nome do nome da mãe, né, e vira um outro nome. Às vezes até não é tão feio, mas às vezes né? Mas a questão não é ser feio ou bonito, é alguma coisa que cause um vexame, porque o feio e bonito é relativo, né? Teve um caso que a gente fez lá, que era Onacitelta, salvo engano é Como? isso. Onacitelta, sabe o que é? Se eu não estiver enganada, tá? Eu acho que é isso. É atleticano ao contrário. Olha. É atleticano ao contrário. Quer dizer, você vai permitir uma loucura dessa, né? Independente de time, não é isso, mas você vai permitir que se dê ao seu filho um nome porque os pais têm uma preferência por um determinado time e aí eles fazem uma loucura dessa? Não pode. Mas fica aquela dúvida, a pessoa não tem consciência que aquele nome pode causar ao filho, que é um nome humilhante? Pois é, parece que não, e acho que a proteção a essa criança, essa pessoa que nasceu, ela que é vulnerável, aí que entra a função do Estado, né? Embora o Estado esteja se afastando cada vez mais dessas questões, isso aí é a proteção aos vulneráveis, assim como a proteção aos idosos e tal, né? Acho que essa é a questão. Vamos ver agora a opinião de pessoas em Belo Horizonte. Nós perguntamos, por que você acha que os pais colocam nomes exóticos nos filhos? Quer ter nomes diferentes porque não está cansado de Maria, João, então quer, né, ser diferente dos outros. Muitas vezes é a parte de homenagem aos pais, homenagem aos avós, a parte de junção de nomes, esse é o mais perigoso de todos, como por exemplo de artistas, de pais, isso se torna complicado. E muitas vezes em relação à Bíblia também, tem muitas pessoas que pegam o nome da Bíblia, mas buscam nomes muito antigos, em que hoje não se tornam tão comuns no nosso dia a dia. Eu acho que quando o cara coloca o nome assim exótico no filho, é porque queria aquilo para ele, ele quer se identificar com o nome. Por exemplo, o cara coloca Júlio César, um grande romano. Então o cara ele se identifica com aquilo, ele queria ser um romano também. Comentário da senhora sobre a fala popular. Achei muito bacana. Exatamente isso. As pessoas talvez se espelhem nisso e eu tenho certeza que as pessoas realmente não têm essa convicção desse mal. As pessoas querem homenagear artistas. Então, por exemplo, eu já tive casos na vara de pessoas que queriam registrar o filho com o nome de David Beckham, por exemplo. E aí eu dizia assim, na decisão que indeferiu, eu dizia assim, olha, se o pai tem como ídolo, né, o jogador, que ele coloca o nome do menino de David e explique para o filho um dia que ele se chama David em homenagem
ao jogador. Mas sem colocar o Beckham. Mas não colocar o Beckham, porque Beckham é sobrenome. Sobrenome a gente só tem o nosso. A gente não leva o de outra pessoa. E como o senhor viu a fala popular, doutor Rodrigo? Eu achei interessante, principalmente essa última declaração, é que é um espelhamento, é o nome que ele queria para si, ele não pode projetar isso no filho, né? E eu acho que esses nomes muito diferentes, chegam em algum momento, o próprio pai vai se arrepender, porque o filho vai sofrer bullying na escola ou na vida, né? Vai ser zombado por esse nome e acho que em algum momento ele vai se arrepender mesmo, né? De ter colocado aquele nome. Para a gente encerrar exótico. esse bloco ainda, de acordo com esse tema, psicologicamente falando, chamar o filho de um nome ridículo revela alguma frustração ou é uma maldade? Não, eu acho que revela algo de si, né? A identidade, quando o pai e a mãe escolhem o nome ali, ele está fazendo alguma transferência de si mesmo para o filho, alguma identificação ele tem com aquilo. Tem casos concretos em que isso é muito claro. Eu tive uma briga entre um pai e uma mãe para registrar uma criança porque o nome que a mãe escolheu, e a mãe chorava na audiência o tempo inteiro, ela queria dar o nome à filha de Estrela. E o pai não permitia de forma alguma, não assinava. Houve um desacordo entre os dois, não conseguiram. E eles fizeram 2 registros, inclusive. E aí, isso foi parar na vara de registro, porque tinha que definir qual registro prevalecia. E o pai dizia em audiência, eu tentei. Falei, não é possível que vocês vão deixar que eu tenha que escolher o nome da filha de vocês. Qual prevaleceu? Vocês têm que chegar em consenso. O pai não deixava, porque ele dizia assim, eu enxergo o bullying que a minha filha vai sofrer, eu fico imaginando ela caindo na escola e todo mundo falando, olha a estrelinha cadente, não sei o que, ele não vou deixar. E foi. No fim prevaleceu o Estrela, que, mas por uma série de fatores prevaleceu o Estrela. O Veja Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e o registro de nomes no Brasil. A proibição de registro de nomes vexatórios. Participam do programa a juíza Maria Luísa Rangel Pires, da Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte, e o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Um casal teve 11 filhos e adivinha os nomes colocados pelos pais. Primeiro, segundo, terceiro, até o último, que se chama Onésimo. Doutor Rodrigo, o princípio da liberdade de escolha do nome pode ser considerado relativo em face da restrição de registro de nomes vexatórios e vou mais além. A proibição de registro de nomes vexatórios é, de alguma forma, uma lei de censura? Não acho que seja censura de maneira alguma, né? Com a Constituição de 1988, que estabeleceu uma principiologia para o direito de família e da personalidade, como é o caso, né? É perfeitamente possível que o Estado interceda isso, como nós já dissemos, que é em nome de proteção ao interesse da criança, né? O princípio do melhor interesse da criança. Eu acho que isso se enquadra dentro do princípio do melhor interesse da criança, né? Então, de maneira alguma, isso é uma censura. Agora, o nome mais engraçado que eu achei nas pesquisas de internet que fizemos aconteceu em São Mateus do Maranhão, segundo o site do G1. O soldador João de Deus da Silva decidiu mudar o próprio nome para o apelido. O senhor e a senhora sabe como que ele quis se chamar? Observem só. Sol Hidramix Rios Raios Paraíso de Forças Raumeixeixas com X, Infinito com H. Doutora Maria Luísa, só o prenome pode ser mudado ou o sobrenome também pode em caso de nomes constrangedores? Quais são os critérios? Bom, posso dizer que isso aí não passaria por mim nunca, né? Mas enfim, não. E eu imagino que não passou lá, pelo não, jeito. Também não deve ter passado lá, não. Claro. Mas ele queria porque queria ser chamado de Sol Hidramix. Pois é. Enfim, sim, o que você pode alterar por essa razão, vamos lá, primeiro, o nome da pessoa, em regra, ele é imutável, né? O nome é para ser definitivo, senão cada dia a pessoa quer chamar uma coisa, a gente tem uma segurança jurídica aí, enfim. Então os nomes, eles em regra são imutáveis, eles não podem ser mudados. E aí as exceções são exatamente essas, né? Então você muda um nome para acrescentar um sobrenome porque você casou, você tira esse sobrenome porque você separou, porque você ficou viúva, e tem N situações.
Outras situações são, aí no caso quando a gente fala do prenome, que é o nosso primeiro nome, são essas situações, por exemplo, numa situação de nome vexatório, né, enfim. Agora, o sobrenome, ele pode sofrer algumas alterações em função desses exemplos que eu dei, né, um casamento, enfim. E também há pessoas que às vezes entram pedindo a retificação do nome dela para acrescentar sobrenomes que os pais não deram para ela quando ela nasceu. Porque tem uma crença de que a gente só acrescenta ao nome o sobrenome do meu pai e da minha mãe, né? Mas isso não é verdade. A lei de registro público, ela não define como é que é a formação do nome. Ela fala que a pessoa tem que ter um prenome e que ela tem que ter sobrenome, que é da família. Então, tem muitas pessoas que às vezes querem homenagear a avó, ou porque é um sobrenome tradicional da família e que os pais não colocaram nela, e elas entram na justiça para acrescentar esses sobrenomes que vêm da família. E isso é perfeitamente possível. E acho que muito também em função, principalmente, de uma ascendência estrangeira para conseguir, por exemplo, italiano, e que essa família não trouxe esse nome, essa pessoa não trouxe esse nome da família lá atrás, então acho que isso seria também um motivo, né, E te confesso que nessas retificações, eu sou capaz de te dizer que eu não vou falar 100% não, mas 99,9%, essas retificações que pedem a inclusão de sobrenomes para homenagear familiares, são sempre sobrenomes muito bonitos, sobrenomes marcantes. Ninguém entra para pedir um sobrenome comum, só entram para pedir um sobrenome marcante. E com essa questão das cidadanias, isso realmente se tornou maior ainda. É interessante, os nomes de artistas de cinema registrados no Brasil, na pesquisa que eu fiz, Michael Eddie Murphy, Maicon Jequisson, com G-E-Q-I, C cedilha O, Harry Potter, com E-R-R, Potter, né? Harry Potter. O oficial pode aceitar esse registro? Quais são os critérios que a senhora usa com o nome, por exemplo, desses nomes de cinema? Pois igual Michael, o cantor, né? Michael Jackson. Pois é. Olha o que acontece. Na verdade, isso é aberto, né? Ou seja, o que é um nome vexatório? O que é vexatório para você pode não ser para o Dr. Rodrigo, pode ser para mim. Ou seja, isso é um critério absolutamente subjetivo. Confesso que quando eu cheguei na vara de registros, os meus critérios eram outros, sabe? Assim, quando eu cheguei, vinham chegando aqueles pedidos de autorização de nomes que eu olhava e dizia assim, não, coitada dessa criança, ela não pode chamar isso. Eram nomes, eu diria nomes assim, muito estranhos. Esdrúxulos, mas nomes que eu não conseguia enxergar uma situação concreta de bullying. E aí, com esse inconformismo dos pais, que às vezes iam lá e falavam assim, olha aqui, eu bordei um enxoval inteiro, não sei o quê, eu comecei a entender que essa limitação, ela tinha que ser realmente muito pontual e ela tinha que ser exceção. Então, eu me policiei mais para fazer isso. E daí, eu estabeleci critérios, a gente tem que ter alguns critérios. Então, por exemplo, em relação especificamente a esse aí que você está dizendo, de nomes estrangeiros, porque quando a pessoa vai fazer o registro no cartório, se chegarem lá e falar assim, eu quero registrar o meu filho com o nome de Michael. O Jackson esquece porque... Mas vamos lá, Michael Jackson. O oficial do cartório vai mandar o pai escrever como é, porque ele não pode fazer a grafia pelo pai, não. Tá? É ele que tem que escrever. Então, ele mas nesse caso aqui, o pai escreveu Maicon Jackson, G-E-Q-I. Isso. Vale o que o pai escreveu? Não. E aí é exatamente isso. Se eles escolhem um nome estrangeiro, um dos critérios é esse, tá? Eu tenho vários exemplos disso aqui. Escolher um nome estrangeiro, a grafia tem que respeitar a grafia do país de origem e não abrasileirar ou aportuguesar o nome estrangeiro. Então, um dos critérios é esse. Se a pessoa chegar no cartório com um nome estrangeiro, a grafia tem que ser do país de origem do nome. Embora tem muito Maicon, M-A-I-C-O-N, né? Mas muitos. A maioria dos Maicons tem esse registro com essa grafia, né? Mas a regra é outra. Te digo aqui, ó, por exemplo, eu tenho alguns exemplos que eu já indeferi, eu trouxe a anotação de alguns nomes, né, que eu já indeferi. Para o próximo bloco? Vamos. Então a gente faz mais um intervalo, voltamos em seguida com o bloco final do programa.
O Via Justiça de hoje, o registro de nomes no Brasil. Participando do programa, a juíza Maria Luísa Rangel Pires, da Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte, e o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Nós vamos falar neste bloco sobre a tutela jurídica do nome. Doutor Rodrigo, como se dá no Brasil a tutela jurisdicional do direito ao nome? Pois é, toda pessoa nasce e tem direito a um nome. Se esse nome for vexatório, ou por alguma situação, seja porque casou, ou, por exemplo, alguém que nasce no corpo de um homem, mas se sente a mulher, é o caso dos transgêneros, também pode mudar, que até pouco tempo era muito difícil essa mudança. Tinha que pedir autorização judicial, tinha que fazer cirurgia de transgenitalização. Hoje isso acabou ficando mais facilitado, né? Tanto se eu sou homem, sou registrado como homem, mas me torno mulher, me sinto mulher, né? Eu posso ir ao cartório de registro civil e fazer essa alteração. Quer dizer que antes tinha que ter a cirurgia. Tinha Agora que ter, não... essa era uma grande polêmica, né, Maria Luísa? E que, afinal, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não era necessário. E com isso, o Conselho Nacional de Justiça expediu um provimento, uma regulamentação, facilitando isso. Na verdade, lá na Vara de Registro nas varas de família e nas varas de registro corriam os pedidos de retificação dos transgêneros, né? Entendia-se que para alterar o nome bastava eles não tinham que ter a cirurgia, né? Então, só para alterar o nome bastava a comprovação de que eles eram transgênero. Mas para trocar o gênero no registro, então criou-se uma situação muito difícil, porque eles ficavam com o nome de mulher, aparência de mulher, nome de mulher, mas escrito no registro que era masculino, porque eles não tinham feito a cirurgia de redesignação. E aí o CNJ então veio e editou esse provimento. E através desse provimento, basta que a pessoa compareça ao cartório. Claro que ela tem que levar uma série de documentos, até para evitar fraude, enfim, né? Ela leva uma série de certidões e de documentos, e basta que ela se declare transgênero, e aí ela passa então a poder fazer a alteração. O processo de troca de nomes, ele é burocrático, ele é demorado, doutor Sim, Rodrigo? era burocrático, mas tem facilitado, como esse que a doutora Maria Luísa acabou de falar. E agora, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 3 de julho de 2019, expediu o provimento número 82, facilitando a troca do nome de pessoas quando se casam, porque quem vai se casar, e essa é uma tendência cada vez menor de pessoas mudarem o nome, embora isso esteja na cultura ainda, né? Algumas mulheres, quando se casam, mudam o nome, outras não, antigamente era mais, e quando vão se divorciar, algumas querem mudar o nome, outras não. Isso, quando mudava o nome de casado, averbava o nome de solteiro, voltava ao nome de solteiro, mas na certidão de nascimento dos filhos dela constava o nome de casado. E alguns juízes não autorizavam fazer essa averbação. E precisava ir para a vara de registro público, era uma grande burocracia. E agora isso ficou facilitado. Pode ir diretamente no cartório, aqueles que voltaram a usar o nome de solteiro, e basta comprovar isso, que fará a alteração no nome da certidão de nascimento do filho, para voltar o nome de certidão, na certidão de solteiro. Porque antes isso gerava problema. Olha, meu nome é esse de solteiro, mas o nome na certidão tem o nome de casado. Então isso agora ficou bastante facilitado. Mais critérios, a senhora falou no último bloco, né? Eu falei assim, vamos falar nesse bloco sobre os outros critérios que a senhora tem em relação ao nome? Pois é, aí a gente teve que estabelecer, né, para essa análise na vara, alguns critérios. E aí os critérios que eu coloquei são, primeiro, grafia ou pronúncia muito complicados. Os pais têm mania hoje e assim, é um pedido meu, assim, deixa isso de lado, isso é uma grande bobagem. Há nomes em que as pessoas dobram todas as consoantes e trocam todas as consoantes. Eu tenho exemplos concretos aqui de nomes em que as pessoas dobram todas as consoantes. Jennifer Caroline, JHNNYFFER, Caroline, e aí elas trocam todos os Cs por K, todos os Is por Y, coloca H em todos os lugares em que é permitido colocar, e aí o nome fica com uma grafia absolutamente impossível. Aí eu fico imaginando aquela criança, eu costumo, quando eu pego esses nomes, eu pego um
lápis e me coloco no lugar de uma criança sendo alfabetizada, aprendendo a fazer letra cursiva. Tem nome que eu não consigo. Caroline, esse Caroline, por exemplo, o K já é difícil fazer cursivo. Aí você vem, daqui a pouco tem um Y, aí tem 2 N's, aí tem... Entendeu? Então, isso assim, sem pensar que na fase adulta, quando for fazer negócios, os registros imobiliários, os contratos, os nomes virão errado e vai dar problema, vai dar muito problema. E eu digo que é você condenar uma pessoa a soletrar o nome dela a vida inteira. Porque essa menina, por exemplo, ela nunca, se em algum lugar ela chegar e falar assim, como é que é seu nome para escrever, preencher uma ficha? Ela nunca vai falar Jennifer Caroline, ela vai falar J-H-E-N-N. Ela não vai falar, porque não é um nome... Né, psicologicamente até atrapalha, né? Muito. E aí, então, tem essa questão da grafia. Outra, nome estrangeiro, que a gente disse. Então, nome estrangeiro, grafia conforme o nome. Se o nome permitir bullying, por exemplo, tá? Eles pediram uma vez lá para registrar uma criança com o nome de Tamires Abençoada. A justificativa dos pais, na vara, eu peço que os pais justifiquem a escolha do nome, porque isso me ajuda muito a entender o motivo deles. Tamires Abençoada, minha filha é uma bênção e tal. Eu disse na decisão, todo filho é uma bênção na vida do pai, mas nem por isso você tem que colocar abençoada no nome da sua filha, né? Então, enfim. E aí vem, não permitir nome que pode ser perpetuado como sobrenome, né? Que é o caso daquele caso Laura Miller, Kevin Cielo, enfim. Nesse caso de homenagem à artista também a gente tem muito critério. Outra coisa, às vezes eles querem colocar pré-nome triplamente composto, 3 nomes para a pessoa, igual a gente teve aqui, Alphonse Desmonde Urique. Não dá. Então, coitado. você tem que... E mais o sobrenome, né? Então, chegando ao final, 20 segundos para as considerações finais, doutor Rodrigo. A mudança de nome, o nome é o que identifica o sujeito, a pessoa, e o que eu sempre vejo lá na minha clínica do direito é as mulheres, quando se casam, elas voltam, algumas dizem, vou voltar a usar o nome de solteira, que é o resgate da minha identidade solteira, outras dizem, esse nome já está incorporado à minha identidade, mas o que eu gostaria de pensar e de deixar aqui a reflexão é, segundo pelo viés psicanalítico, é que se tem alguma possibilidade de uma união dar certo, é as pessoas não misturarem as identidades. Então, pensar muito se, ao casar, vão mudar o nome. Considerações da senhora, 20 segundos, rapidamente. Bom, para mim fica o pedido, né, para que os pais tenham essa consciência, lidando diariamente com o sofrimento das pessoas que carregam esses nomes difíceis, né, quando a gente vê nas retificações de registro, eu consigo me colocar no lugar dessas pessoas, então fica essa reflexão, não compliquem, né, simplifiquem na hora de escolher o nome dos filhos. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Maria Luísa Rangel Pires, da Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte, e com o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Fale com a gente pelo e-mail viajustiça@mais.com.br e até o nosso próximo encontro.